Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Os rituais de morte são práticas culturais que refletem a forma como diferentes sociedades lidam com o fim da vida. Esses rituais variam amplamente pelo mundo, revelando a diversidade de crenças e tradições, desde cerimônias elaboradas e suntuosas até rituais simples e íntimos. Cada cultura possui a sua maneira única de honrar os mortos e proporcionar conforto aos enlutados. Através do estudo desses rituais, podemos obter insights valiosos sobre a visão e o significado da morte nas diferentes sociedades. E esse é o tema do episódio 141 do podcast Papo no Auge. Para discuti-lo, convido o amigo queridíssimo Jodes Matos. Ele é muito chique, está nos Estados Unidos, em seu doutorado sanduíche. Jodes é jornalista de formação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em arqueologia também pela Federal de Pernambuco, cuja dissertação se intitula Práticas Mortuárias no Cemitério do Polo Pilar, bairro do Recife. Ele também é aluno de doutorado do programa de pós-graduação em arqueologia da UFPE, desenvolvendo pesquisa na área de arqueogenômica. Que nome difícil, hein? Arqueogenômica. Já esteve no Papo no Auge, em outra oportunidade, episódio 41, As Doenças de Ontem e de Hoje, Arqueologia das Doenças, um dos caras mais inteligentes com quem eu já conversei, e isso ele já sabe perfeitamente, porque eu já disse a ele várias vezes, né? Seja bem-vindo, meu amigo, bom revê-lo. Conte pra gente, primeiramente, passando o frio dos Estados Unidos, o que é que você anda fazendo por aí nos States? Em que pé está a tua pesquisa? O que é um doutorado sanduíche? Para quem não sabe, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui de volta. Eu estou trabalhando com genômica, dando continuidade à pesquisa do mestrado, né? A gente está tentando extrair o DNA antigo daqueles indivíduos que nós desenterramos. Na verdade, os indivíduos continuam sendo exumados. A pesquisa de bioarqueologia, de arqueologia em geral, continua no Pilar. Atualmente, quem está à frente é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu participei durante o curso que eles deram de escavação voltada para a bioarqueologia. E eles concederam permissão para que eu trouxesse mais amostras para os Estados Unidos e a gente fizesse uma pesquisa um pouco mais ampla, não só para identificar o DNA dos indivíduos, mas também de bactérias ou protozoários que também tivessem alguma relação de infecção com aqueles indivíduos. Então, eu estou no momento agora sendo treinado com as ferramentas de bioinformática para a genética. A genômica, ela trabalha com esses genomas completos, né? A genética, geralmente, ela é focada no gene, o papel que ele desempenha, ou uma região gênica. A genômica, ela quer saber do coletivo do gene, né? Todo o genoma de um indivíduo. E para poder trabalhar com isso, a gente usa muitas ferramentas de bioinformática. Aqui, graças a Deus, a neve já passou. Solstício de verão, graças a Deus. Então, os dias estão mais quentes, estão mais longos. Amanhece aqui às 5h30 e o sol se põe quase às 10. Então, está um ambiente bem mais favorável do que quando eu cheguei aqui. E estou finalizando, na verdade, meu doutorado sanduíche, né? Em setembro eu já volto ao Brasil para continuar o doutorado na UFPE e finalizar. Que massa, Jodes. E o que é um doutorado sanduíche? Explica pra galera, pra quem não sabe, ou pra quem tem interesse, né, de fazer um doutorado sanduíche, o que é essa modalidade de estudo? Geralmente, no meu caso, eu estou sendo financiado pela CAPES, que é uma modalidade específica de bolsa, em que você
se candidata para fazer parte de sua pesquisa no exterior. Geralmente, o processo começa com contactando um pesquisador no exterior para lhe receber, e depois você se candidata à bolsa, ao edital, né, da CAPES. Mas existem outros editais do CNPq e existem outros casos de instituições particulares que podem oferecer bolsa também para você ter essa oportunidade. Muito legal. Ô, Jodes, e só para a gente dirimir quaisquer dúvidas, eu entendi que a tua pesquisa do doutorado é uma continuação do teu mestrado, tá? Na prática, o que é que ganha a sociedade com a pesquisa de Jodes Matos, escavando ali no bairro do Recife, bairro do Pilar, para quem não conhece, né? Ali no Recife Antigo, bairro do Recife Antigo. Bom, a primeira coisa é a própria novidade de haver um cemitério ali. Não havia informações prévias sobre isso. A cidade estava construída sobre esse cemitério. E acho que o grande papel da bioarqueologia é dar voz a essas pessoas que foram ignoradas. Então, a gente está identificando essas pessoas, está tentando identificar ancestralidade, sexo biológico, idade à morte, possíveis causas, possíveis doenças que estejam relacionadas à pessoa enquanto viva, não necessariamente uma causa morte, a gente raramente consegue chegar nesse ponto. E alguns dados sobre trabalho, porque geralmente essas pessoas que são ignoradas, geralmente são pessoas das camadas mais pobres, geralmente faziam trabalhos mais braçais e esses trabalhos acabam deixando marcas nos seus ossos, então a gente consegue identificar. No mundo ideal, a gente conseguiria até chegar talvez à identidade dessas pessoas, mas a gente não está no mundo ideal, então a gente tenta ao menos trazer um pouco da história dessas pessoas de volta. E se a gente for pensar sobre as doenças, então a gente está pensando também sobre a evolução humana e sobre como a gente pode lidar melhor com essas doenças. Tanto doenças autoimunes, que isso é meu sonho, um dia poder trabalhar com doença autoimune com arqueogenética, e um dia, quem sabe, até talvez trabalhar com a história dos patógenos, no caso das infecções, que causaram essas doenças. Uma das doenças que ainda hoje é tema de debate, né, sobre a origem, que eu mencionei no outro episódio que eu participei, é a própria sífilis. Ainda hoje não se sabe qual é a origem dela e por que ela ainda tem esse poder de destruição tão grande, embora ela tenha evoluído pouco enquanto bactéria. Assim, Muito, muito massa, hein, cara? Assim, pesquisa alto nível, hein? Alto nível, alto nível. Por isso que eu recomendo fortemente você que tá ouvindo e vendo a gente aqui, ouvir Joures no episódio 41, lá no Papo no Auge, né? Em que ele fala sobre as doenças de ontem e de hoje. Eu sei que a gente já conversou muito sobre isso, né, Joures? Quando a gente trabalhava junto sobre a morte, e é um tema que é muito caro a você, até porque é tema da tua pesquisa. E eu já discuti isso, inclusive, aqui também no Papo no Auge também, né, o episódio 87, na terceira temporada. O tema foi Morrer é sobre viver, né? É sobre, né, viver separado. E com a professora e psicóloga Márcia Costa. E na tua visão, Jodes, o que é a morte? Por que ela está na tua jornada de pesquisa? isso é quase uma pergunta de terapia, realmente. E sim, a morte, se a gente pensar no sentido da vida, é a própria morte. Se a gente pensar em sentido como direcionamento, todos nós estamos encaminhando para ela. E é também a morte, a consciência de que um dia a gente vai findar nossa existência, é que nos dá um propósito de viver. Se a gente não tem um propósito, se a gente não vai de encontro a essa morte, a esse dia, pensar quem sou eu diante da morte, eu provavelmente não vou fazer nada. Eu sou apenas sobreviver. Vou lutar pelo meu dia a dia, mas não necessariamente eu vou ter um propósito para viver. Então, quem eu quero ser no final da minha vida
vai determinar muito quem eu estou sendo agora. Sim. É uma pergunta bem retumbante, eu diria, Sim. né? Bem profunda, e cada um tem a sua percepção do que é a morte, por isso que a gente está discutindo isso aqui. Ô, querido, como é que era morrer para o homem primitivo? No que é que ele acreditava? Como é que se dava a despedida das pessoas mais próximas a esse homem, mulher primitivos? Os rituais de morte, é bom esclarecer um ponto, porque a arqueologia, como ela trabalha com materialidade, então não necessariamente a gente chega no ritual. Porque o ritual tem a ver com gestos, tem a ver com crenças que não necessariamente, aliás, quase nunca vão estar no túmulo. Né? O que a gente consegue identificar através da arqueologia são as práticas. As práticas daqueles rituais, os prováveis rituais que aquela sociedade tinha para os seus mortos. E os mais antigos que a gente tem até hoje, notícia, ainda cabe em dúvida, são os neandertais. Tem uma caverna no Irã, no Iraque, norte do Iraque, em que foram encontradas sepulturas de Homo neanderthalenses que tinham flores. Então, e os neandertais também têm aquela questão de foram encontrados indivíduos com ossos quebrados e cicatrizados. Se você pensa em pré-história, você pensa no animal, quando ele quebra a perna, ele se torna uma presa fácil e ele morre. Se aquela pessoa teve um osso quebrado e o osso foi curado, é porque tinha pessoas em torno dela que estavam cuidando dela e dando suporte para que ela se recuperasse. Quem algum dia já quebrou um osso sabe quanto tempo leva para esse osso se recuperar. Então, a gente tem esses indícios de que os neandertais eles já cuidavam dos seus, ainda que eles tivessem, não fosse exatamente mais uma força de trabalho ainda que por um período, mas eles eram cuidados. E provavelmente, quando eles morriam, eles também eram cuidados. Os questionamentos em relação a isso são muito, até no nível cognitivo, mas eu ainda acho que o questionamento ainda é especulativo também, porque pelo próprio conceito que a gente tem de ritual e ação ritualística. Algumas pessoas questionam se essa mudança cultural era inerente aos neandertais ou porque eles já estavam em contato com o Homo sapiens. De fato, eles faziam. Eles tinham cuidado com os mortos. E um outro dado antigo que a gente tem é o Homo heidelbergensis, que ele foi encontrado na Cima de los Huesos, em Atapuerca, na Espanha, que é um acidente geográfico como uma caverna, só que ele foi descoberto por acaso e ele se chama Cima dos Ossos ou Sumidouro dos Ossos, porque ele é como se fosse um buraco, uma superfície rochosa que dá acesso a uma caverna. Lá dentro foram encontrados diversos animais, os esqueletos desarticulados, mas em uma determinada área foram encontrados ossos de hominídeos em posição anatômica e articulados. Aqueles indivíduos, então, eles não foram levados para lá como presa de algum animal selvagem e nem caíram lá. Eles estavam cuidadosamente depositados. Vários indivíduos, não foi apenas um ou dois. Então a gente consegue fazer uma inferência de que provavelmente esses indivíduos eles também tinham cuidado com os seus mortos. Então, a gente pode pensar em possibilidades de outras espécies que não somente o Homo sapiens. Existem pesquisas, inclusive, em relação aos primatas, de comportamentos de outros primatas não hominídeos em relação aos mortos. Então, existem observações em relação à constatação de aquele indivíduo não está mais ali, tem o corpo,
mas não existe mais vida naquele corpo, uma espécie de vigília que a gente não sabe ainda se é só para esperando que ele acorde ou para que algum animal não o ataque. Existe o abandono do próprio corpo, mas não existe o sepultamento ou uma cremação. Mas os primatas eles já têm algum comportamento que vem sendo estudado desde o século XIX, se não me engano, em relação a um indivíduo do grupo que morreu. Existe uma consternação, existe o choque daquela morte, mas até onde a gente sabe, eles não associam essa morte a algo que pode acontecer com os outros. Cara, Então, muito massa. Muito massa. a gente percebe que provavelmente é algo que veio se gestando há muito tempo no grupo primata, mas que no Homo sapiens chegou nesse nível de complexidade, de haver rituais de enterramento, de tratamento ao corpo do morto, de acordo com os preceitos de crença de cada grupo. Então, é ao mesmo tempo uma coisa que é fixa e tradicional na espécie humana, mas que dentro dela tem uma enorme variabilidade, como você mesmo disse. Quando a gente fala de homem primitivo, a gente está meio que dando um tiro no escuro, porque se nós somos tão variegados hoje, imagine há 100 mil anos atrás, em que nós éramos grupos menores e mais isolados. E que as crenças eram completamente diferentes das que nós temos hoje. E por isso a tua pesquisa ela é tão importante para fazer esse resgate e trazer à tona trazer esses símbolos, né? Trazer essas respostas que a gente muitas vezes não sabe ou não conhece. Tá? Então eu acho que é muito importante a tua fala aqui hoje, Jodes, para que a gente possa buscar um pouco da nossa história, né? Enquanto ser humano neste espaço, nesta terra, nesse universo. Meu amigo, vamos perambular agora pelas religiões, porque as religiões também explicam um pouco do que são os rituais de morte. Né? O momento do luto ele é muito significativo, além de ser de extrema importância para a superação da perda, cada pessoa tem a sua maneira singular de enfrentá-lo. E as religiões se tornam grandes aliadas para este momento, oferecendo conforto e reflexão sobre essa perda. Diferentes costumes e ritos são elaborados para tanto. Como é que é o rito de morte, por exemplo, no cristianismo, né? Isso que é tão próximo de nós. Quais são os seus símbolos principais? Como é que é tratada a morte para o cristão, para a cristã, meu amigo Jodes? O cristianismo ele tem uma história muito longa, né? Muito bem documentada. São 2000 anos de cristianismo em suas diversas denominações. A gente tem uma estrutura basilar, que é o respeito à inviolabilidade do cadáver, as posturas de enterramento. Eu falo isso, a postura do corpo morto mesmo, como ele é colocado. Ele varia pouco dentro das denominações cristãs, mas o tratamento e o comportamento dos vivos em relação a isso varia muito, de religião, de denominação para denominação. No cristianismo primitivo, a ideia dos cristãos era morrer e ser enterrado próximo ao corpo dos mártires. Havia essa crença de que o corpo do mártir era que ia ajudar a pessoa a entrar no paraíso. E a ideia era que quando viesse o juízo final, aquele santo, aquele mártir ia interceder pela pessoa que estava enterrada próximo a ele. Quase com eu acho que comum um pouco com a ideia que a gente tem hoje de um devoto, de um santo. E só que isso a gente está falando de Império Romano ainda. Então a lei romana ela proibia o enterramento dentro das cidades. Os enterramentos eram feitos fora das cidades. Porque para a religião romana o corpo morto era um corpo impuro. Os cristãos foram desenvolvendo outra relação a partir dessa crença, e aí eu não vou usar o termo religião, vou usar sistema de crença, porque é um pouco mais amplo e não necessariamente vai ser a religião estruturada como hoje é o cristianismo, né? A religião organizada.
A gente está falando de um grupo que começou pequeno dentro de uma outra sociedade, perseguido, e que eles se encontravam geralmente nos túmulos desses mártires. Quando o cristianismo foi se espalhando pela sociedade romana e depois se tornou uma religião oficial, a religião oficial do Império, os túmulos dos mártires, sobre eles foram construídos os templos. E as pessoas continuaram sendo enterradas dentro dos templos. O costume de enterro dentro das igrejas, enterro primário, continuou até o século XIX, na maior parte dos países católicos. E ainda hoje a gente tem o enterro secundário dentro das igrejas. Só para esclarecer os conceitos, né? Enterro primário é aquele enterro simples em que a pessoa, assim que morre, é depositada no túmulo. O secundário é o que geralmente a gente faz hoje. Tipo, depois de um tempo, a gente vai lá e recolhe os ossos daquele parente e coloca no ossuário. Isso seria um enterramento secundário. Muitas sociedades fazem os dois. E o que acontecia no cristianismo é que essa crença mítica do dia do juízo final estruturava a morte da pessoa. Então, o cristão ele precisava ser enterrado próximo ao mártir, próximo ao santo, para essa intercessão. Chegou a um ponto de que, durante a Idade Média, com a peste negra, que morriam muitas pessoas de uma vez e elas tinham que ser enterradas fora da cidade, em valas comuns, o medo de que essas pessoas ficassem no purgatório para sempre, por não haver uma intercessão do santo, era tão grande que, em Portugal, fez com que o rei pedisse ao Doge de Veneza um fragmento, uma relíquia de São Roque. São Roque é o santo católico que protege contra as pestes, contra as pragas. Então ele pediu uma relíquia de São Roque para construir uma igreja sobre uma vala comum de pessoas que morreram de peste negra em Lisboa. Tamanho era essa, tamanho era a força dessa crença de que eles precisavam estar perto desse corpo santo para poder ressuscitarem no juízo final. E uma outra forma também que o cristão desenvolveu de tentar garantir menos tempo no purgatório foi o testamento. O testamento ele surge como um instrumento religioso, não como um instrumento legal. Essa questão da última vontade era o cristão dizendo, ou a cristã dizendo, o que é que ia de seus bens para a igreja e quantas missas estavam sendo encomendadas com aquele testamento. Então as pessoas podiam deixar valor em dinheiro, podiam deixar aluguel de uma propriedade para a paróquia, todo ano rezar missas no Dia dos Mortos ou no aniversário de morte da pessoa pela intenção de sua alma para que ela ficasse menos tempo no purgatório. Isso era isso estruturava um pouco o ideal de bem morrer do cristão. E nesse ponto a gente está falando basicamente de catolicismo, né, da Igreja Cristã Ocidental antes da Reforma. Só que o católico ele passa por uma, eu não vou dizer dúvida, mas é como se fosse uma decisão que ele tem que tomar, porque a ideia do cristão era a humildade. Tanto que na Europa e as irmandades católicas do Brasil também, a principal peça de vestuário dos mortos era os mantos franciscanos. Então, o indivíduo ele era, depois de lavado, penteado, barbeado, no caso do homem, cabelos cortados, ele era vestido num hábito franciscano para demonstrar humildade. Mas, se você pudesse pagar por um palio de veludo com franjas douradas, por carpideiras, deixar esses bens para a igreja para que o padre rezasse em prol de sua alma e ter toda aquela procissão, o féretro, né, como a gente chama, aquela procissão de mortos, surgiu por conta disso. Era para demonstrar que era uma pessoa benquista, que ele era um bom católico. Então, você tinha ali a representação ideal do cristão no corpo, a humildade,
mas o entorno todo era uma grande e faustosa cerimônia. Quando vem a reforma protestante e todos os questionamentos que Lutero e Calvino fizeram ao catolicismo, uma das formas de se diferenciar foi, inclusive, tentando simplificar esses ritos. Mas, como eu disse, são ritos que tendem a se conservar. Porque o ritual de morte, ele não é para o morto, ele é para o vivo. Os que ficam, os que são abandonados. Quem parte deixa pessoas para trás. As pessoas precisam se acostumar com aquela ausência, então elas precisam desses rituais de dizer adeus. E isso demora a mudar. A Igreja Reformada da Holanda, de orientação calvinista, ela desencorajava os fiéis a fazerem os mesmos hábitos católicos, até por uma questão política, para romper com a influência da coroa espanhola, nos Países Baixos na época. Mas a gente encontra testamentos de holandeses calvinistas muito semelhante à estrutura aos testamentos dos católicos. O enterramento continuou sendo próximo à igreja ainda na América holandesa, né? Se a gente puder chamar assim, os territórios que a Holanda invadiu na América do Sul e que depois colonizou também na América do Norte. Aqui em New Jersey, próximo aqui de onde eu estou, a Igreja Reformada da Holanda ainda tem uma sede aqui, é o mesmo local desde o período colonial e o cemitério é colado com a igreja. Então, essa relação realmente do cristão ser enterrado em solo consagrado só foi mudar com o século XIX, com as políticas higienistas. Quando o Estado se separou da Igreja, o Estado começou a tomar decisões mais pautadas para políticas sanitaristas, foi que os cemitérios começaram a sair de dentro das cidades. E isso não foi tomado, não foi visto com bons olhos, não foi aceito de pronto, não. A gente tem um livro muito bom de João José dos Reis, falando sobre a cemiterada, que foi uma revolta em Salvador, quando a Câmara de Salvador decidiu criar o primeiro cemitério público, e era fora de portas. O conflito foi tão grande que só cessou quando o arcebispo de Salvador foi abençoar o cemitério de Salvador e construir uma pequena capela dentro do cemitério. A estrutura mítica que orienta uma sociedade ela é tão forte que ela não consegue se romper assim tão facilmente. Eles precisaram ceder ao sistema de crenças da sociedade. Isso ainda é tão forte na gente que o que é que acontece hoje? Hoje, estou falando de hoje, 2023. Quando um católico morre e depois do tempo seus ossos precisam ser retirados do túmulo original, muitas pessoas fazem o quê? Pagam as ordens terceiras, as irmandades, para que os ossos fiquem dentro dos ossuários das igrejas. Recife e Olinda é cheio de igrejas que têm contabilidade de pessoas que são enterradas lá, dos enterramentos secundários. É osso que não acaba mais, é meu amigo? Uhum. É osso que não acaba mais. Assim, tá me batendo uma curiosidade enorme para perguntar por que a gente é tão apegado a esses ossos. Mas, assim, eu vou segurar essa pergunta para o final, porque a gente precisa seguir aqui com o nosso roteiro. E aí eu queria entender, Jodes, como é que é o ritual dos judeus? Como é que os judeus lidam, né, com seus mortos? Como é que é o ritual de morte dessa comunidade? O morto para a religião judaica ele é também impuro. Eles têm uma relação bem diferente nesse sentido. Tanto que a partir do momento em que o indivíduo morre, a família não toca mais o corpo. Hoje em dia, a gente tem o judaísmo rabínico, né, que é o predominante no mundo, existe um grupo dentro da comunidade, de cada comunidade judaica, uma espécie de sociedade funerária,
e que essas pessoas são responsáveis por cuidar do corpo do morto, para que mais ninguém da família toque naquele corpo. Inclusive, um sacerdote não pode tocar no corpo morto, é totalmente proibido. Ao mesmo tempo, o corpo precisa ir para um solo que seja consagrado por um rabi. Então, existe o tabu em relação ao corpo morto, mas existe todo um respeito em relação ao destino final daquela pessoa. A crença é que o corpo ele precisa se decompor, e o processo de decomposição também seria uma forma de expurgar os pecados cometidos em vida. E o que eles fazem geralmente é a limpeza, lavagem do corpo. O corpo é envolvido em um sudário, é um tecido de linho ou de algodão simples. E quando há uso de caixão, é um caixão muito simples, com madeira bem leve, que seja decomposta rápido. E tem que haver uma distância mínima, se eu não estou enganado agora, de 6 palmos entre cada corpo. Não pode haver sobreposição. Aliás, a sobreposição ela pode acontecer em casos raros. Durante a peste negra, eu acho que em Praga, na República Tcheca, eles começaram a cavar covas mais profundas para que houvesse sobreposição dos cadáveres, mas respeitando a distância entre cada corpo. A ideia é que a alma dos mortos vai para o mundo dos mortos, que é o Sheol. Eles não têm a ideia cristã de que ou nós vamos para o inferno ou nós vamos para o céu logo após a morte. Ou, dependendo da denominação, após o juízo final. A alma dos mortos, ela segue para o Sheol, que seria essa terra dos antepassados, e ela fica lá aguardando até a vinda do Messias, quando os mortos retornarão. Para o judeu, a simplicidade ajuda nesse processo de descarne e, consequentemente, na separação da alma ou da sombra do corpo, até, até que haja esse retorno do Messias. Então, é um pouco diferente do Islã, porque no Islã, qualquer pessoa, na verdade, é necessário que o corpo do muçulmano, quando seja tratado por um muçulmano. Geralmente é uma pessoa da família, mas tem que ser do mesmo sexo do indivíduo morto. Então ele também é lavado, ele também é perfumado. O tabu em relação ao corpo não é tão forte. Eu estou falando aqui mais de regras gerais, porque a gente tem que pensar o islamismo, apesar dele ser muito estruturado, ele é, ele é muito abrangente e ele cobre quase metade do território do globo. Né? Você vai pensar em islamismo, você está pensando de Marrocos até Indonésia. Você está pensando de repúblicas que compõem a Federação Russa até Uganda. Acho que Uganda também tem. Acho que até a África do Sul tem população islâmica. Então, existem variedades, inclusive, algumas sociedades, algumas associações islâmicas, eles preveem essas variações em relação às legislações locais, né, em relação ao tratamento dos mortos. Mas geralmente é isso, o cuidado, a limpeza do corpo, mas com um detalhe: o muçulmano ele precisa ser enterrado voltado para Meca. Então, geralmente ele é enterrado deitado sobre o lado direito, com a face voltada para a cidade de Meca. Que massa, Jones. E assim, ainda no campo do Oriente, né? Tu já falou do Islã. Como é que é esse ritual, por exemplo, para os budistas e para os hindus, né? Que tem uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de se conectar com o divino. A gente falou basicamente de três religiões que são monoteístas e são as três religiões abraâmicas, as maiores do planeta atualmente. E elas são muito estruturadas para essa questão para a vinda do Messias.
Eu esqueci só de falar do detalhe que os cristãos também, até bem pouco tempo, a orientação era que eles fossem enterrados com os pés voltados para o leste. Porque no Apocalipse, quando o arcanjo Miguel aparecesse no leste, eles simplesmente levantariam. É a ressurreição da carne. Já para essas outras religiões que têm a tradição completamente diferente, então a relação também com a morte ela é um pouco diferente. O budismo ele é muito variado em relação a isso. Você vai ter isso porque também o budismo, assim como o cristianismo, ele se adaptou muito às localidades, às particularidades de cada local onde ele chegou. Eu acho que um dos rituais que mais chama a atenção dentro do sistema de crença budista é o ritual de enterro no céu. Ele é praticado em regiões montanhosas do Nepal e do Tibete, e ele não é exatamente um enterramento. O corpo ele não é inumado, ele não é posto dentro da terra. Ele é amarrado a uma estaca, a um poste, e levado até a um sopé de uma montanha, onde os abutres vão descarnar aquele corpo. Para o sistema de crença budista daquela região, quanto mais rápido o corpo se desintegrar, mais rápido a alma vai passar para os outros estágios, vai se desapegar, porque esse o objetivo final do budista é o desapego da matéria. Então, mais rápido aquela alma vai se libertar e vai seguir o ciclo dela. Existem diversas outras formas de tratamento, existem formas de enterramento, existem formas de mumificação dentro dos diversos sistemas do budismo. Quando a gente pensa em uma religião muito estruturada em relação à morte, a gente tem uma estrutura central das práticas, dos rituais e variações na periferia. No caso do budismo, ele varia muito na estrutura. Então você tem esse enterramento no céu, sepultamento no céu, não é um enterramento mesmo. Você vai ter o sepultamento na terra, você pode ter cremações e você pode ter mumificações. China, Japão, todos esses países que a própria Índia tem uma população budista muito grande, falando do budismo se originou. Então ele vai variar muito de acordo com as influências locais que ele recebeu. O hinduísmo, o hinduísmo ele é complexo porque a partir da própria palavra, né? A gente, Ocidente, criou essa palavra para se referir às religiões védicas. As religiões védicas é porque elas são baseadas nesses livros, que são os principais livros, são os Vedas, que foram compilados pelo sábio Manu, se eu não estiver enganado. E a ideia deles também é facilitar essa liberação da alma da matéria. Geralmente, isso é feito através do fogo. O corpo do indivíduo morto, que segue a maior parte das tradições védicas, ele é limpo, ele é tratado, mas o objetivo final é a cremação. Idealmente próximo ao rio, porque essa ideia do rio, o Ganges, né, o Mata Ganga, porque o Ganges na verdade é a Ganges, é uma deusa, é uma divindade mãe para o hinduísmo. Ela é que leva de volta essa matéria, a água que dissolve essa matéria. O fogo consome, mas a água é que leva a, 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 a poluição, porque para eles também o ritual de morte é um ritual impuro. A morte ela tem essa relação com a impureza. O shintoísmo também no Japão ela tem essa ideia também da morte como uma questão pura, como um tabu, como algo a ser temido e, e os rituais não são apenas de tratamento do corpo, mas também dos indivíduos que tiveram que lidar com aquele corpo.
No hinduísmo, geralmente é o filho mais velho que inicia a cremação. E após uma semana, acho que após uma semana é que aquele indivíduo ele volta à sociedade e ele faz uma espécie de banquete. Na verdade, não é um banquete, é uma refeição simples, que é esse período de purificação após a cerimônia do pai morto. Geralmente, então, o corpo é queimado, ele pode ser ainda perfurado na cabeça com um bambu para facilitar a liberação do espírito, para seguir na roda de Sansara. Ele vai novamente passar pela aprendizagem espiritual que precisa nesse sistema de crença, né, das religiões hinduístas. E o corpo, geralmente, ele é consumido na pira. Agora, isso é a ideia que a gente tem hoje, né, o que a gente tem hoje do hinduísmo. E o hinduísmo de hoje ele é fruto de um processo histórico. Então, você tem outras formas de tratamento. Tem algumas sociedades que o enterramento ele acontece dentro das casas. Tem um sítio arqueológico que tem se tornado muito famoso na Turquia, chamado Çatalhöyük. E tem sido encontradas estruturas muito grandiosas em pedra. É uma sociedade, até onde a gente sabe, ágrafa, eles não escreviam, até onde a gente sabe, mas já bastante complexa. E os indivíduos mortos eles eram enterrados em posição fetal dentro das casas. O morto ele não era expurgado do convívio social. Ele continuava no seio da família. Existem locais, agora me falha a memória, eu acho que é Tailândia, em que os corpos eles são mumificados e uma vez por ano eles voltam ao convívio familiar. Eles são vestidos, eles são ornados, se tornou muito famoso recentemente porque as pessoas começaram a fazer vídeos e fotos com os seus entes mortos e publicando nas redes sociais. É um pouco, talvez seja até uma piada infame, mas é um pouco aquilo que a gente diz, né? Morreu, mas passa bem. No sentido de que ele morreu, mas ele continua na nossa memória. Eu conversava com um amigo que tem ascendência indígena e ele me contava essa história de que os parentes mais mais distantes dele, né, bisavó, avó, quando tinha um ente morto, eles batiam foto e tinham álbuns assim, tinham fotos com essas pessoas mortas e faziam questão de fazer esse registro. Não era um registro triste, mas um registro alegre, né? Tu falou isso, eu me lembrei desse caso porque eu estava falando sobre isso ontem, inclusive, né? A gente tá gravando aqui hoje, dia 22. Eu conversava ontem, dia 21 de junho, com um amigo meu, ascendência indígena, que ele falava isso, que os parentes dele tiravam fotos com as pessoas mortas. Ó, isso aqui é fulana, tá vendo a foto dela aqui, morta aqui, ó, tá vendo? Cara, e ele ria, mas e a gente acha bizarro, mas para eles era normalíssimo, né, esse tipo de ritual. Olha, foto com os mortos, ele era um pouco popular no Brasil na década de 30, 40, 50, até 60. Minha mãe tem fotos de pessoas mortas no caixão. Houve esse costume durante um tempo na sociedade brasileira. Isso parou, acredito que bem recentemente. Mas sociedades indígenas, de novo, né? É mais um termo guarda-chuva que a gente criou para se referir. Existem sociedades indígenas em que é o oposto. Depois que a pessoa morre, inclusive as fotos dela, enquanto vivas, são rasgadas e queimadas. Então, tem essa questão de a memória material ser preservada daquele indivíduo, ou de tudo que referisse àquela pessoa ser apagado, junto com ela. Tipo, tem que ir com ela, tudo que era dela. Para Era, que um novo
uma nova pessoa ocupe aquele lugar. Tem um outro grupo indígena daí do Brasil que eles associam a morte com a fertilidade do solo. Então, quando o indivíduo morre, ele é enterrado diretamente no solo. Depois de um tempo, eles vão conferir lá se o indivíduo está esqueletonizado, né? Virou só osso. Se o indivíduo não tiver esqueletonizado, eles dizem que a terra é ruim, é amaldiçoada e eles precisam deixar aquela terra, porque ela não presta para a agricultura. Olha aí. Se o indivíduo é esqueletonizado, ótimo, a terra é perfeita. E a partir daquele momento, ele deixa de ser um indivíduo. O esqueleto, ele é só mais um objeto. Ele já Que foi massa. retornado para a natureza, ele não é mais um indivíduo. Uhum. Ô, Jodes, falando agora de um pouco mais da festividade da coisa. Né? Outro dia eu tava assistindo uma série na Netflix chamada Sankofa. Não sei se tu já viu essa série. Um fotógrafo e o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro vão à África para fazer um resgate nos portos, né, de países africanos, de onde partiram várias pessoas escravizadas para o Brasil. Então eles perambulam por vários países africanos, Angola, Moçambique, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Benin, Nigéria, enfim. E nesse itinerário, eles que não estavam procurando isso, mas se debruçaram com um ritual fúnebre. E nesse ritual, o pessoal dançava, né? Eles estavam num país de religião voodoo, se não me engano. E aí o pessoal dançava, né? Era uma maior festa, maior algazarra, no bom sentido, quando o morto estava, obviamente, desfalecido. Né? Então, assim, eu te pergunto, né, como é que é, grosso modo, né, assim, bem geral, assim, esses rituais de morte para as tribos, né, para os africanos, né, aqueles que estão mais em sociedades ainda tribais, né, enfim, como é que a gente vê relação, por exemplo, com o candomblé nosso aqui no Brasil, né, e esses rituais de morte, esses rituais fúnebres, meu amigo? Eu conheço um pouco sobre, mais sobre a estrutura mítica que orienta a relação com a morte, que é a morte é chamada de Iku, e a ideia é que o mesmo barro, porque para o candomblé também os seres humanos são feitos de barro, são feitos da terra, né, da mãe terra, esse barro ele precisa retornar para a mãe terra e o espírito ir para o mundo dos espíritos. Então, a ideia deles é que haja também essa separação da melhor maneira possível. Eles também trabalham com enterramentos, né, com inumação dos indivíduos, mas também a gente está falando de uma religião que ela surgiu no Brasil já em contexto de marginalização e tentar sobreviver dentro de uma cultura extremamente católica. Então, tem ainda a incorporação de vários elementos do cristianismo. Isso faz com que se altere um pouco o ritual, embora essa crença mítica ela ainda seja estruturante da relação com a morte para o candomblé. Se eu não me engano, a cor do candomblé para a morte, para o luto, é o branco, é a mesma cor de Oxalá, que é diferente para o católico, né, que é o preto. E geralmente existe porque é preciso haver a separação entre o orixá de cabeça daquele indivíduo e o corpo, e isso leva um tempo. No sistema de crença deles, isso leva um tempo mais longo do que geralmente eu acho que é estruturado em um ano, principalmente se for um sacerdote ou uma sacerdotisa. Eu acho que a casa fica um ano sem fazer qualquer tipo de trabalho para que haja a separação total entre o orixá de cabeça do sacerdote e o corpo do morto. Na África, novamente aquela questão, né? A África
diversidade cultural gigante. A morte, ela... E, de novo, também, né, os rituais de morte são para os vivos, mais do que para os mortos. Então, lidar com essa dor da perda, para algumas culturas, talvez seja mais fácil com uma comemoração. Lembrar da alegria, dos momentos bons com aquela pessoa, talvez seja a maneira que essa sociedade encontrou de lidar com esse vazio. Porque se a gente pensar até no nível psicológico, é uma pessoa que está indo embora e que não necessariamente teve tempo de se despedir. E não necessariamente finalizou todas as suas atividades aqui. Então, para a gente fica aquele vazio do e agora? Para o cristão, geralmente é aquela questão da tristeza, da esperança da ressurreição. Para o espírita, é a questão da reencarnação. Para os judeus e os muçulmanos, é aguardar o dia do juízo final, quando todos vão se reencontrar no paraíso. Para o hindu e o budista, é a reencarnação, a possibilidade de um dia reencontrar aquela pessoa em outra situação, em outra reencarnação. Mas sempre são estruturas míticas que tentam lidar com a nossa dor. E se a melhor maneira que aquela sociedade encontrou de lidar com a dor é a alegria, em vez de cair na tristeza, na óbvia tristeza da perda, então eu acho que é mais uma possibilidade para mim, como arqueólogo, pensar nisso. Por isso que a morte para o mexicano é uma festa, né? Segundo o filme. Os mexicanos, eles têm essa relação com o Dia dos Mortos, mais do que com a morte em si. A gente pensa na relação a partir do Dia dos Mortos porque foi o que se tornou mais famoso mundialmente. Né? O Dia dos Mortos, que na verdade não é só um dia, para eles começa com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. Né? E hoje em dia, com as trocas culturais, até o Halloween também está incorporado um pouco nisso. Mas tem ainda muito essa... A gente não tem como deixar de considerar também um apelo turístico e mercantilista também, capitalista em relação a isso, porque atrai muita gente, essa peculiaridade de como os mexicanos lidam com a morte. E nem a gente pode só reduzir a isso também. Porque o México ele é um país de maioria cristã e acho que ainda é maioria católica, que já tinha essa relação com os mortos sustentada desde a Idade Média, de que o morto ele deveria estar na igreja, ele está ainda na comunidade. É aquela coisa, a alma está com o pai, mas o corpo ainda está na comunidade, tá ali, nós estamos andando sobre os nossos antepassados. E também todas as crenças das sociedades indígenas que ocupavam o que hoje a gente chama de México. Então você tem maias, astecas, diversas outras sociedades que a gente ainda nem conhece e que de alguma maneira contribuíram culturalmente para essa relação com os mortos e com o mundo dos mortos. E é interessante pensar nessa relação com os mortos com boas lembranças, não somente com a lamúria da perda. Porque é também uma forma de aceitação. Lidar com essa perda de uma maneira mais, eu não vou dizer positiva, para não ficar parecendo uma negação da dor, mas de uma maneira mais construtiva, mais impulsionando para tipo, olha, aquela ideia, né? Eu também um dia vou estar aqui, então eu vou tentar fazer o meu melhor hoje, inclusive lidar com essa dor de uma maneira melhor, para que eu não fique estagnado, não fique parado nisso. Porque no final das contas é sobre isso. É sobre lidar com a dor, lidar com a perda e não morrer junto com a pessoa. Não morrer de véspera, morrer só no dia certo. Pois é, meu amigo. E para a gente finalizar esse caminho pelas sociedades, né? Como são os ritos simbólicos de morte para os europeus? Eu sei que na Irlanda a galera vai até pro pub beber
em homenagem ao morto, né? E vão fazer carreatas pelas casas para conversar sobre o morto, e rir, chorar e lembrar daquela pessoa que, enfim, partiu, né, meu amigo? A Europa, mesmo sendo de maioria cristã, né, o cristianismo ele acabou absorvendo muitas outras práticas que já existiam. Não há, ele foi muito, ele não foi muito, mas ele, em certa medida, ele foi diplomático com as crenças que já existiam antes, que era basicamente a política do Império Romano. Eu me expando, eu lhe domino, mas eu também aceito algumas coisas que você já faz. Então, quando você pensa nesses outros rituais que são muito estruturantes, são muito arraigados, eles vão ter essa variedade indubitavelmente. Aqui nos Estados Unidos, essas práticas irlandesas elas vieram também para cá. Então, o que a gente chama de funeral, que geralmente é aquela recepção, no Brasil é o corpo presente. As pessoas vão para velar o morto, ou na funerária, ou como era antigamente em casa, na sala de casa, tem aquelas 24 horas. Aqui geralmente é depois do enterro. As pessoas se encontram, pode ser num pub, pode ser uma, uma casa funerária, que vai ter, geralmente é a foto da pessoa que está lá, e os amigos e familiares se encontram para bebemorar e lembrar aquela pessoa querida. Então, às vezes eu acho que também tem uma perspectiva que talvez dialogue com aquela frase que a gente usa muito no Brasil, né? Partiu dessa para uma melhor. A gente é que ficou na pior. Então vamos Concordo, comemorar. concordo, Vamos, concordo com isso, meu amigo. vamos comemorar o nosso coleguinha que foi para o andar de cima e se livrou disso tudo aqui. Ô, Jones, pra gente finalizar, meu amigo, eu não tomar mais o teu tempo, eu sei que é precioso e você está em final aí de pesquisa. Por que é importante celebrar esses rituais? O não conhecimento do que está do outro lado da vida condiciona esses comportamentos simbólicos. Por que a gente ainda é tão aficionado por ossos, por corpos e por esse desconhecimento, né, da passagem da carne pro além, vamos colocar assim? Essa pergunta é quase uma linha de pesquisa. E só isso daria, acho que um programa, um debate com um antropólogo, um psicólogo. Por ser um mistério em si mesmo, é que a gente pesquisa tanto sobre isso. A gente não sabe, de verdade, o que é que acontece. As religiões, os sistemas de crença tentam dar conta disso, mas de verdade a gente não sabe. Cada um tem a sua fé ou não, mas são formas de lidar com o invisível. Eu não estou falando aqui do invisível só no sentido religioso, mas o invisível realmente aquilo que a gente não sabe e não vê. A gente só sabe que acontece. Ponto. E lidar com isso é lidar com a nossa completa ignorância. É aceitar o limite da nossa ignorância e da nossa inteligência. É saber que a gente provavelmente não vai saber de tudo. É aprender a lidar com a humildade necessária de que um dia nós não estaremos mais aqui. Nós não controlamos esse dia, nós não controlamos essa hora. A gente tenta entender, a gente tenta estruturar, tenta dar significado a isso e tenta lidar com esse vazio. O vazio da perda e o vazio da ignorância. A gente tenta preencher. Particularmente, assim, a ti, a morte te atemoriza, não? Já atemorizou mais. Quanto mais eu me aproximei dela, mais eu fui perdendo o medo dela. E essa ideia de pensar no dia da minha morte,
quem é que eu vou ser diante dessa figura, dessa imagem, desse evento? Eu vou olhar para trás e vou ter o quê? O que é que eu quero ter de relatório para a Senhora Morte? Eu fiz isso, 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 ou eu deixei de fazer isso? Eu queria ter feito, não fiz. Eu pensei, mas tive medo e não fiz. E no final das contas, eu olho para trás e vejo que minha vida também foi um grande vazio. Eu não me preenchi, eu não me busquei. Então, pensar nisso me ajuda a lidar melhor com esse momento. Porque eu acho que quando a gente está se preparando para uma prova, o maior medo da gente é se deparar com a pergunta que a gente não sabe a resposta. Então, a única pergunta da morte é: o que é que você foi em vida? E eu ainda complexificaria um pouco mais, já que a gente começou com uma pergunta de terapia e está finalizando com essa pergunta de quase criando uma linha de pesquisa. Quem sou eu sem as expectativas dos outros e sem as minhas autocobranças? Quem serei eu diante da morte? Eu só cumpri as expectativas dos outros, eu só me autocobrei, mas o que foi que eu estou deixando para trás? Qual é a minha pegada realmente? Grandes reflexões aí, meu amigo. Sou eu mesmo ali atrás ou era eu tentando ser alguém que os outros esperavam? Grandes reflexões, e com elas a gente chega ao fim desse maravilhoso Papo no Auge. Nossa, cara, me senti agora o Jô Soares agora. Que pena que acabou. Eu conversei aqui com um grande amigo, Jodes Matos, meu amigo querido, doutorando em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Nosso papo aqui hoje foi sobre rituais de morte. Jodes, mais uma vez, eu sou muito grato, primeiro pela nossa amizade, por eu poder compartilhar nessa vida, em vida, né, a convivência com você, né, desfrutar um pouco da tua sapiência, daquilo que você fala, da tua voz. Obrigado por tua presença aqui no nosso podcast, abrilhantando o nosso programa. Seja sempre bem-vindo, viu, meu amigo? Muito obrigado também, Salvo. É um prazer falar de novo contigo, porque a gente não conversa tanto assim ao vivo. Troca mais umas figurinhas pelo WhatsApp. Muitas! É sempre um prazer conversar contigo, sempre foi. Desde que você chegou lá na nossa querida Positiva Team. E muito obrigado por me chamar aqui para poder expor um pouco das minhas ideias aqui sobre minha pesquisa, sobre minha vida. Estamos aí, quando você quiser, para falar do pinico à bomba atômica. O que eu souber, eu falo. É isso aí, muito bem. Obrigado, meu amigo, de verdade, obrigado de verdade, tá? Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!